E aí, galera, estamos de volta com nossas aulas de língua portuguesa, né? Aqui no nosso linguaportuguesa.com, Cícero Moraes. E hoje vamos ter um conteúdo rapidinho, mas muito importante, né? O emprego dos porquês. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Nós temos 4 tipos, né, de grafias da palavra porquê. Então olha só, nós temos o porquê junto e com acento, porquê junto sem acento, porquê separado com acento e separado sem acento, né? Mas vamos rapidinho aqui ver o primeiro porquê. Nós temos aqui o primeiro caso, que é o porquê separado e sem acento. Ah, professor, quando é que eu uso o porquê separado e sem acento? Bom, a regra básica diz que nós utilizamos o porquê separado e sem acento para fazermos perguntas, né? Geralmente no início de frases interrogativas. Então, por exemplo, quando eu pergunto para você assim: por que você está vestido dessa forma? Por que você comprou este casaco? Então, observem que a palavra porquê aqui, né, está escrita de forma separada e sem acento algum. Então, eu estou fazendo uma pergunta e o meu porquê está colocado no início da frase interrogativa. Tá ligado aí? É coisa simples. Existe ainda, né, um segundo porquê, que é o porquê separado e com acento. Ô, professor, o primeiro porquê é separado sem acento. E o segundo? Separado com acento. Agora é interessante observar que os dois porquês, né, estão separados. E eu vou dizer para você um detalhe. Quando os porquês são separados, eles são empregados para perguntas. Agora, o porquê sem acento, utilizado no início da frase interrogativa, e o porquê, que no nosso caso aqui, o porquê separado e com acento, ele vai ser utilizado no final das frases interrogativas. Então veja bem aqui. Quando eu pergunto para você, será deselegante se você perguntar novamente por quê? Observe aqui que nós não temos uma pergunta, né? Mas nós temos um porquê no final. E esse porquê está seguido de um sinal aí, de um ponto, né? Um ponto de exclamação. Então, tanto faz ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Se esse porquê estiver no final, ele vai ser um porquê separado e com acento. Professor, tem um porquê de pergunta no final? Tem sim. Olha só. Você chegou muito cedo. Por quê? Então observe aqui. Você chegou muito cedo. Por quê? Você aqui está querendo saber, né, o porquê da minha chegada tão cedo. Então, colocando isso no final, eu vou ter um porquê separado e com acento, né? Também nós temos o outro tipo de porquê, né? Que agora a gente vai entrar nos porquês juntinhos, né? Então, olha só, o porquê junto sem acento. O porquê junto e sem acento eu vou utilizar para dar uma resposta, para dar uma explicação, né? Então, olha só, eu vou ao supermercado porque não tenho mais comida em casa. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma explicação, né? E se eu disser ainda, eu cheguei cedo porque precisava começar o trabalho mais cedo. Observe aqui também nessa oração que eu estou dando uma explicação, né? O interessante é o porquê lá do começo, né? O porquê separado, sem acento, eu estou fazendo uma pergunta no começo da frase. Aqui eu estou dando uma explicação. Entendeu? Então, olha só. Para qualquer tipo de porquê, seja o porquê separado com acento ou o porquê separado sem acento, eu vou ter o porquê na resposta junto e sem acento. Vamos então para o nosso último porquê, né? O porquê junto e com acento. Olha, eu vou utilizar o porquê junto e com acento quando esse porquê tiver o valor de um substantivo, né? Então eu vou dizer para você que, uma dicasinha bem simples aqui. Esse porquê, ele vai ser sempre, antes dessa palavra vai aparecer um artigo, né?
Então, se eu digo para você, não entendi o porquê do seu riso. Não entendi o porquê do seu riso. Então, eu quero saber aqui o motivo. Observe que essa palavra porquê, nessa palavra, junto aí com o artigo o porquê, ela pode ser substituída pela palavra, né, pela expressão o motivo. Então, não consigo entender o porquê. Porque junto e com acento. Sempre que tivermos, né, o artigo antes da palavra porquê, já sabe, é o porquê junto e com acento. Ele tem valor de um substantivo. Professor, tem que ser um artigo, só o artigo o? Não. Ele pode também ser um artigo indefinido, né? Por exemplo, diga-me ao menos um porquê. Então, quando eu falo para você, diga-me ao menos um porquê, esse porquê aqui, ele vai ter valor de um substantivo, né? Antes dele aqui nós temos um artigo indefinido. Então, olha só revisando rapidinho aqui. Então, nós temos os porquês separado, sem acento, no início das frases interrogativas, separado e com acento no final das frases interrogativas, né? Ambos para fazermos perguntas, e o porquê junto e sem acento para respostas, e o porquê junto e com acento com valor de substantivo. Então eu espero, galera, que essas dicas tenham sido muito importantes para vocês e que a partir de hoje vocês não errem mais quando precisarem utilizar qualquer um dos porquês, beleza? Então fica com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!